Os romanos já tinham o conceito de vintage. Existe na literatura romana, em Roma os anos, como não havia antes de Cristo, depois de Cristo, os anos Certo. eram definidos pelo cônsul que estava em funções. Há um vinho do ano 121 a.C., que era considerado o melhor vinho, a melhor colheita romana, que era no consulado de Opímio. Eu tenho aqui uma coisa, aliás é a única coisa que me aproxima do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Quando diz que é a única coisa que o aproxima do Presidente da República é porque não se revê mais nada da... Não é isso, é porque ele é uma pessoa hiper inteligente e com uma carreira política. Está a falar de características, porque quer apanhar aqui a vertente romana do cenário. Acho que, pelo menos Acho que seria evocativo deste momento. Ficava bem, vamos a isso. E quer o vinho do Porto na mão? Ou... Eu acho que sim, acho que então vinho vamos a se isso. impõe. Eu estou a ligar e a desligar a máquina e eu disse que eu não tinha muito jeito para isso. Agora sim, vamos a Eu isso. também não sou grande fotógrafo. Ai, senhores. Paulo Rangel, bem-vindo ao Observador Summer Sessions. Bem-vindo aqui ao nosso terraço, que me dizia há pouco, antes de começarmos aqui a entrevista, que lhe fazia lembrar mais Roma do que propriamente Lisboa. Sim, quer dizer, a atmosfera do bairro é claramente Lisboa, mas aqui este espaço muito particular, e talvez aquele que cabe na Câmara, vendo ali, enfim, o Deus Apolo e um triângulo... Ali no conservatório aqui atrás de nós. Portanto, com estas árvores e tal, o ambiente é um ambiente romano. E isso até vai bem com a bebida que escolheu para esta entrevista, que é um vinho. É um vinho que os romanos tinham muito o culto do vinho, como se sabe, e uma coisa Talvez que não este exatamente. não este, não tinham tão bom como este. Mas ainda assim, não é vintage aquele que prefiro, porque é que prefiro um Tawny já agora. Não sendo eu um expert em vinhos, é mesmo uma questão de gosto. Quer dizer, eu prefiro o sabor do Tawny ao sabor do Vintage. E especialmente o Tawny com alguma idade, 10, 20 anos, etc. Talvez porque também foi o que fui habituado a beber em casa. Não é? Os meus pais tinham o hábito de beber um cálice de Porto todos os dias antes de se deitar. Também faz essa leitura. Ela falava disso relativamente à ascensão, à possível ascensão, provável ascensão dos partidos de protesto, os partidos extremistas, populistas, nomeadamente a extrema-direita, era desses que ela falava. Não, e os dela também, a extrema-esquerda também. Mas uma coisa que impressiona muito no Parlamento Europeu é que as forças como o Bloco de Esquerda e o PCP votam em 90% dos casos ao lado das forças que eles chamam populistas e fascistas, etc. Há um anti-europeísmo de raiz, quer dizer, na verdade, no caso do PCP, ele é absolutamente confessado, portanto, o PCP é um partido completamente nacionalista, soberanista, só é internacionalista se fôssemos todos comunistas, portanto, no tempo da União Soviética, então aí não havia nacionalismo nenhum, era uma espécie de união proletária internacional. O Bloco de Esquerda disfarça um pouco mais, portanto, o Bloco de Esquerda só aceita uma União Europeia que tenha a sua ideologia. Se não tiver a sua ideologia, já não interessa a União Europeia. Mas até seria um federalista no sentido muito avançado se todo o pensamento bloquista fosse espelhado. Mas aqui eu só queria ir ao ponto que tocou, embora eu não seja um analista e nem esteja aqui nessa qualidade, mas é de que, de facto, nós vamos para uma maior fragmentação do Parlamento Europeu, portanto, será mais difícil formar maiorias. Qualquer militante do PSD, julgo que partilha deste sentimento, até vou dizer, é um sentimento, que é uma enorme afeição, afeto e respeito pela figura de Santana Lopes. Portanto, ele é de facto, muita gente que nunca votaria nele, mesmo internamente, tem por ele uma, enfim, como dizia o João Soares, ele tem mel e, portanto, nós somos todos sensíveis a esse mel. E, portanto, Mas quer dizer com isso o quê? A afeição no sentido em que se identificam com ele ou no sentido em que é aquele tio fofinho de quem toda a gente gosta, que está habituado a ver nas festas? Não, o problema é que uma pessoa, ele não tinha nenhuma razão para sair do PSD, esta é que é a questão, é profundamente injusto.
É injusto para o PSD, que o tratou sempre desta maneira. E é, para além de injusto, do meu ponto de vista, é incompreensível, porque eu não posso ser candidato à liderança de um partido em janeiro ou fevereiro e, passados 5 meses, dizer que o partido a cuja liderança eu me candidatei, afinal, não preenche os requisitos que eu queria. Se ele, durante a campanha, nunca disse que o PSD que estava esgotado, etc., como é que, passado 4 ou 5 meses, acha que vai agora revolucionar o mundo e que, afinal, já não é o PSD o veículo da realização de um projeto para o país, etc.? Quer dizer, isto não tem sentido. Então, como é que, eu acho se não tem sentido, o que é que acha que o move? A única razão que se compreende é eu perdi as eleições e queria ser líder. Como não fui líder, então vou fundar um partido que seja líder. Falou da vontade de liderança e da visão que era importante para quem lidera um partido político. Falou no caso de Santana Lopes, no caso do Rui Rio, sabemos que ele tinha vontade de liderar o PSD. Acha que ele tem visão? Não, claramente tem uma visão. Podem uns gostar mais, outros gostar menos. O que é que o Paulo Rangel acha dessa visão? Não, o que eu digo é, qual é a visão de Rui Rio, que eu, enfim, julgo conhecer bem, essencialmente por ter vivido no Porto. Em primeiro lugar, ele tem uma visão sobre a política, que é a visão de que não é política, é espetáculo. E, portanto, é a visão de uma política em que só se deve intervir quando há alguma coisa para dizer, que se deve valorizar a palavra, que se devem cumprir as promessas. Portanto, de alta credibilidade da função política. Como tem, por exemplo, face às finanças, uma visão que toda a gente reconhece, que é nós não podemos gastar mais do que temos e, portanto, temos que, enfim, procurar fazer a política mais equilibrada, de acordo com os objetivos e as prioridades. Este pensamento político, em primeiro lugar, é claríssimo e não tem novidade nenhuma, e quem votou nele nas eleições internas sabia muito bem quem estava a votar. Isto é o primeiro aspecto. Depois, há uma visão para o país, que é uma visão que eu diria que tem muito a ver com os seus mandatos na Câmara do Porto, é muito parecida no sentido, na sua transposição para o aspecto nacional, que é, Rui Rio não é um homem digamos, dos grandes investimentos, das obras megalómanas, daquelas aspirações socráticas de que se vai reformar o país, que agora há um país antes e um país depois, não é nada disto. A sua preocupação é aumentar todos os dias a qualidade de vida das pessoas. E isso cria as condições para que, naturalmente, as pessoas vivam melhor e, portanto, possam, depois, elas próprias, por sua iniciativa, criarem digamos, riqueza. Revê-se neste mandato do Rui Rio, não, o que eu quero dizer, nesta liderança. O que eu quero dizer, de uma forma muito clara, é o seguinte, portanto, vir dizer que não há visão, isso é de quem não está a ver as coisas. Portanto, porque há uma visão clara, evidente. Perceber que a agenda, por exemplo, mediática de Rui Rio, não é a agenda mediática dos outros líderes, não é. Mas isto também o diferencia dos outros. Acho que é difícil, mas não é impossível. Com uma estratégia realmente alternativa, como é esta que aqui está em causa, vencer eleições. O que eu lhe pergunto é se ele já falou consigo sobre as europeias. Neste momento não existe no PSD nenhuma posição tomada sobre as europeias. Mas o Rui Rio já falou consigo ou não? Portanto, não existe nada. Portanto, neste momento não há nenhuma posição tomada. Mas eu não estou a perguntar se o PSD tomou alguma posição, estou a perguntar se o Rui Rio já falou consigo sobre as europeias. Não, sobre as europeias concretamente não falamos ainda, quer dizer, falamos sobre as eleições em geral, mas não falamos sobre o processo. Nunca falou consigo sobre a sua disponibilidade para, por exemplo, liderar uma lista do PSD? O processo de escolha, isto foi relegado para outra oportunidade e nessa oportunidade será debatido dentro do partido. Está disponível para, se for eu, essa sinceramente, vontade, líder, se receber esse convite? Eu já fui candidato em 2009 e fui em 2014. Dizem que não há duas sem três. Calma, deixe-me só responder. Das duas vezes eu tive sempre a mesma atitude. Nunca eu falei sobre esse assunto, nem no partido, nem fora do partido, por minha iniciativa. Portanto, não o vou fazer também aqui na entrevista ao Observador. Mas nem sequer no partido falei. Podemos pelo menos perceber que a sua posição é exatamente a mesma que em 2009 e 2014, reserva porque isto é sempre, das outras, tal como as outras vezes em que foi o cabeça de lista do PSD. Eu agora não quero parecer o Partido Comunista, mas isto tem que ser objeto de um diálogo interno, que é o que diria um dirigente comunista nestas condições. Portanto, evidentemente que isto são coisas para se conversar internamente, no momento que a liderança achar oportuna, e evidentemente que a responsabilidade pela escolha da lista é dos órgãos do partido, no plano tático, isto é, no curto prazo. Não havia
em Portugal, político mais brilhante do que Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, ele era o sprinter, ganhava sempre os 100 metros. Qualquer pessoa que correr com ele os 100 metros perde. Ainda hoje. Perde. Se for correr os 100 metros, perde. Havia, no entanto, muita gente que tinha dúvidas de saber se ele poderia fazer corridas de meio fundo, ou até maratona, que já está para lá disso. O que provou a sua eleição presidencial é que ele, sendo um sprinter hipermedalhado, ninguém tinha tantas medalhas como ele, foi capaz de preparar uma candidatura em condições muito especiais e foi preparada com muito cuidado, com muito tempo, não tenho dúvidas sobre isso. Não quer dizer que ele tivesse a certeza final de que ia ser candidato, mas no fundo criou as condições para, se quisesse ser... Treinou para isso, treinou para se apresentar na prova. E a verdade é que ganhou a maratona. E o que é que eu quero dizer com isto? É que havia uma crítica que lhe era feita de muitas vezes ele ser um taticista. Mas Marcelo Rebelo de Sousa revelou, para quem não o soubesse, que eu penso que havia várias pessoas que tinham já essa ideia, que também é um guardião dos interesses permanentes e dos grandes desígnios do país. E que está aí para isso. E, portanto, eu só queria fazer isto porque realmente naquela frase que eu usei podia ficar a ideia de que eu estava... Que só se identificava ali numa ou duas características e de resto não se via mais. Marcelo Rebelo de Sousa é o único sprinter que eu conheço que é também campeão da maratona. Isto é um feito que nem o Cristiano Ronaldo consegue. Por onde é que nunca iria passar férias? Onde é que o Paulo Rangel nunca será visto a passar férias? Na comporta. Porquê? Por causa de toda a movimentação de interesses económicos e políticos por lá, ou por causa das melgas, por exemplo? Por causa da Madonna? Os interesses não deixam de ser melgas.